Eu tínhamos o primeiro que falava sobre a introdução da astronomia e agora nós vamos continuar falando. Módulo 16, módulo 17, módulo 18, módulo 19 e eu acho que o módulo 20 também, são 4 módulos inteiros falando sobre astronomia. Depois vamos falar sobre o Sol, os planetas, tudo, tintim por tintim. E essa apostila do Eleva no 9º ano, ela tá fenomenal esse ano, o Eleva tá de parabéns. Que ela tá abordando uns temas, assim, contextualizando o que a gente tá aprendendo em física no nosso dia a dia. Lembra aquela aula de energia que eu dei pra eles? Como que ele abordava temas ambientais em física, e lá em eletricidade, falava sobre igualdade, desigualdade, lembra? Aí, Cauane, eu vou te perguntar a pergunta que é o título do capítulo 16, correto? Cauane vai conversar pra caramba comigo nesse vídeo, a gente vai tentar ter uma conversa de professor e ela fazendo o papel de aluno, e eu vou perguntar aqui pra ela e ela vai me responder. Abra seu livro também, capítulo 16, apostila 3, e a Cauane vai me responder aqui agora. Cauane, por que a sociedade estuda o universo? Por quê? Por que a sociedade estuda? Por que nós estudamos algo? Por que Newton, reza a lenda que a maçã caiu na cabeça de Sir Isaac Newton e ele falou assim, estudarei esse movimento. E ele formulou a lei da gravidade. É uma lenda, né? Diz que, né, as pessoas têm dúvida, nós somos curiosos. Por que nós estudamos o universo? A maior dúvida no jargão da ciência, no jargão de toda a comunidade científica, as duas maiores dúvidas da ciência é de onde que nós viemos e para onde que nós vamos. Correto? Aí a gente pode ir para várias esferas. Esferas científicas, esferas agnósticas, céticas, que não acreditam em nada, ou até mesmo a esfera religiosa. Não é o caso daqui nem a religiosa, nem a agnóstica. É a científica. O que a ciência até agora descobriu. O ponto mais próximo de onde que nós viemos é o Big Bang, que é aquela explosão que originou o universo e que ele está em determinada... ele está em infinita expansão, correto? Mas até chegar no universo que nós conhecemos hoje nós sabemos que nós estamos num planeta chamado Terra, que ele não é mais plano, como se acreditava na Idade Média. Ele também não é um formato de esfera, como falou Galileu. Ele tem um formato de um ovoide. Esse planeta está num sistema chamado Sistema Solar. Ele translada em torno do Sol. Tem um asteroide, tem um satélite natural que se chama Lua, correto? Depois dele nós temos Vênus e Mercúrio. Antes dele, aliás, nós temos Vênus e Mercúrio. Depois nós temos Marte, Urano, Saturno, correto? E entre os outros. Ele está na galáxia que chama Via Láctea, porém nós temos outras inúmeras galáxias, com inúmeros planetas, com inúmeras estrelas. Estrelas que uma gira em torno da outra, correto? Mas, qual foi o passo da sociedade? Sociedade essa, desde os povos mais antigos, os pré-históricos, até chegar nos egípcios, nos gregos, nos romanos, nos nórdicos, nos astecas, nos maias. Como que eles olhavam para o céu e viam o universo? A gente precisa estudar isso. É uma matéria 100% teórica e é por isso que eu tô sentado, porque eu vou falar pra caramba. Eu vou ler a apostila muito. Provavelmente eu já mandei no grupo que vocês assistam esse vídeo e depois vão ler a apostila. Isso daqui vai ser um guia que eu vou falar pra vocês, pra primeiro vocês lerem a apostila. Cauane, tem um quadro aqui que na próxima página, que ela tá assim, tempos antigos da astronomia. E ela fala que é sobre o primeiro relato astronômico que nós temos, que foram os chineses que deixaram. É o primeiro documento que fala algo relacionado sobre astronomia.
Olha só, os chineses deixaram registro de anotações precisas sobre cometas, meteoros, meteoritos, eclipses e manchas solares, feito muitos séculos antes de Cristo. Conheciam a duração do ano com precisão de horas e usavam um calendário de 365 dias. Diversas outras civilizações construíram calendários solares ou lunares para marcar a passagem de tempo. Ponto. Cauane, antes de Cristo, sociedades assim que... Sociedades que estavam longe de ter uma tecnologia igual a nossa, já perceberam um padrão no universo. Qual que é o padrão do universo mais claro que a gente tem? Eu tenho dia e noite. E sempre os dias demoram... sempre o mesmo tempo. Correto? Eu tenho aqui um padrão de temperatura. A gente tem esse padrão de temperatura assim, ó. Agosto dá frio, setembro tá quente, setembro tá frio, dezembro tá quente. Não, a gente tem esse padrão, correto? Eu tenho alguns meses de calor, alguns meses não tão frio assim, outros meses que tá muito frio, correto? Depois esse... Opa, pera lá. Segue-se um padrão, correto? Beleza. Aí... O que nós vamos falar agora? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu quero que vocês vão lá no 1.2, eu quero falar sobre a Grécia Antiga. Como que a Grécia Antiga, Cauane, olhava pra astronomia. Vocês vão ler, correto? Eu não vou ler, eu vou só elencar alguns trechos aqui. Essa leitura vai ser de vocês. Deixa eu só ler o primeiro parágrafo aqui pra gente se orientar. Olha aqui, Chu. A Grécia Antiga é conhecida como o berço da filosofia e da ciência. Em torno do século 6 antes de Cristo, ela passou por uma revolução... Ô, Shelly, você tá atrapalhando o vídeo. Deixa eu pegar essa borrinha. Obrigado. Em torno do século VI, ela passou por uma revolução das ideias em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, os gregos passaram a usar resposta para questões da natureza por meio da razão. Até então, as explicações para o fenômeno natural requeriam a participação de alguma entidade mística e esotérica. Mano, por que eu amo a Grécia quando a gente fala de astronomia, Cauane? Já jogou God of War? God of War? Conta a história do God of War aí pra mim. Eu não sei muito direito a história dele. God of War, ele é um filho bastardo de Zeus, né? Que ele rebela contra os deuses do Olimpo. Mas quem são os deuses do Olimpo? Tem o Apolo, que é o deus do sol, correto? Tem o Poseidon, que é o deus do mar. Tem a fulana de tal, que é a deusa da lua. Porque antes dessa revolução científica que a Grécia passou, as pessoas inventavam, elas criavam os próprios filósofos, que eram considerados o pai da razão, e tudo que eles diziam eram considerados verdade. Os próprios pais da filosofia, como Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras, em matemática foram fenomenais, em física foram fenomenais, mas em muitas áreas da astronomia e da filosofia eles erraram feio, erraram rude. Por exemplo, os filósofos gregos acreditavam em deuses hoje que são conhecidos gregos, da mitologia grega, e eles falavam assim: por que nós temos o dia e por que nós temos a noite? Porque Apolo, o deus do sol, pega o sol, coloca na sua carruagem e vai. Já viu no Hércules? O Apolo. E quando o Apolo chega perto da nossa cidade é de dia. E quando ele vai embora é de noite. Acreditava-se nisso fielmente. Quando você tinha maremotos, hoje nós sabemos que os maremotos são causados quando as placas tectônicas se coincidem, mas antigamente as pessoas estavam longe de saber. Então as pessoas recorriam ao esoterismo, recorriam ali aos mitos. Por que teve terremoto em Atenas? Porque Poseidon acordou de mau humor.
Por que que a Cauane é inteligente e o Pedro não? Porque... Esqueci o nome da deusa da sabedoria, Atenas. É Atenas. Porque Atenas, a deusa da sabedoria, se apaixonou pela Cauane assim que viu em seu berço, em seu esplendor, mas pelo Pedro Henrique ela teve pavor. Hoje o Pedro Henrique é burro e ignorante e a Cauane é inteligente e ganhadora de vários prêmios Nobel. Acreditava-se fielmente nisso. Depois desse tempo... Ai, minha apostila saiu, Cauane. Depois desse tempo, Cauane, as pessoas começaram a falar assim, não. Temos que ir atrás de conhecimentos que são embasados em razão. Aí chegaram os filósofos que nós conhecemos. Tales de Mileto, Pitágoras, Platão. Eu até quando... Não, eu não estou trabalhando com eles. No primeiro ano, eu estava trabalhando com as crianças sobre poliedros. Aí eu sempre falo assim, ó. Gente, pesquisem pra mim sobre os poliedros de Platão. Platão, eu conheço esse nome, sobre amor, falava sobre amor platônico. Em filosofia, Platão desenvolveu o que a gente chama de amor platônico. Platão também desenvolveu, em filosofia, o que a gente vai chamar de mito da caverna. Correto? Eu já contei pra você o mito da caverna, eu já contei pra eles também, eu conto o mito da caverna pra todo mundo. Mas aqui... Em física, tentando, já em outro capítulo que nós vamos estudar, Platão ele tenta de maneira errada associar tudo que existe na Terra a 6 elementos: fogo, terra, ar. Isso virou até um gancho, um gatilho para se criar o desenho animado Avatar, correto? Aí deixa eu falar aqui com vocês, o que achou? Nesse tópico, que susto! Calma, tá me lembrando que eu tenho que tomar remédio. Nesse tópico aqui sobre os astrônomos da Grécia Antiga, eu quero que vocês leiam, correto aqui, ó. Eu quero que vocês leiam sobre os mitos, correto? Nesses próximos capítulos vão falar um pouquinho sobre essa mitologia grega. E depois a gente vai partir aqui pro 1.3, que a gente vai falar quando esses caras começaram... Que isso, mano? Calma, isso foi um cavalo? Que susto! Que susto! E a gente vai falar sobre Pitágoras de Samos. Olha só o que Pitágoras de Samos propunha. Leia você, entendeu? Ele propunha que a Terra era no formato esférico. Cauane, Pitágoras de Samos, 500 anos antes de Cristo. E nós vivemos uma Idade Média inteira acreditando-se que a Terra era plana. Não é tenso isso? Olha só, a gente também tem o Eudoxo de Quínidos, o Filolau de Cretona, Tales de Mileto, Aristóteles de Estagira. Eu quero que vocês leiam, cara. Eu não quero que vocês deixem de ler isso daqui, correto? Eu não quero falar pra vocês, eu já apresentei pra vocês como que as pessoas... tinham esse conceito de astronomia de forma errônea e como esses filósofos acertaram alguma coisa, mesmo errando as outras coisas que a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui um filósofo aleatório e vocês acham aqui. Olha só, Cauane. Erastótenes de Cirênia. 194 anos antes de Cristo. Ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. Não foi com tanta precisão assim, mas ele conseguiu. Deixa eu pegar outra aqui, olha. Hiparco de Niceia, 160 anos antes de Cristo. Olha aqui pra mim, Chu. Ele é considerado o maior astrônomo da era pré-cristã. Olha só o que ele fez. Ele construiu um observatório na ilha de Rhodes, e com os resultados de sua observação, compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. Deduziu corretamente a direção dos polos celestes e o valor correto de 8 terços para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua. Cara, assim, sem tecnologia quase nenhuma, são pessoas brilhantes que nasceram em uma época onde isso não era onde isso não era discutido e se perguntaram por quê? Será? E se? Essas 3 perguntas que mudam o mundo, sabiam, né? Por que, será e se?
Correto, Chu? Deixa eu falar aqui com vocês sobre mitologias. O que são mitologias? É o antes da gente sair do senso comum, correto? Da gente falar assim, quer ver um mito? Que hoje é uma mitologia, mas assim, ela é quebrada quando a gente começa a estudar? Por que está chovendo? Você já perguntou isso quando você era pequena? Mamãe, por que está chovendo? Aí ela ali, para aumentar a sua infantilidade, o que ela respondeu para você? Porque Deus está chorando. Mamãe, tá trovejando. O que sua mãe respondia para você? Porque Deus está bolado. Sua mãe sabe que aquilo é mentira, mas você ali na sua criancice não sabe. Agora, imagine você crescer, fazer os seus 20, 30 anos, correto? E você, sem estudo, sem acesso a literaturas que eu falo são livros didáticos, são coisas que te ensinam a verdade. A pessoa vira e te fala assim, Cauane, está de noite porque Apolo saiu com a carrocinha levando o sol embora. Correto? Está tendo eclipse. Na Idade Média acreditava-se muito nisso. Está tendo eclipse porque Deus abandonou a terra. As bruxas, muitas vezes as bruxas que eram queimadas na fogueira, elas sabiam muito bem, elas calculavam, igual se calcula hoje, que ia ter um eclipse solar, e ela falava assim, dia tal irei lançar uma maldição na Terra. Mentira, ela não lançou maldição na Terra, ela sabia que amanhã ia ter um eclipse e ela usava, tá entendendo? Tem até um filme, é um filme típico de Sessão da Tarde, que um menino ele volta no passado, não sei, deu a louca na Idade Média, e ele tem essa cena dele falando do eclipse, ele calcula os dias assim, ele faz a contagem regressiva, ele fala, opa, pera lá, vai ter um eclipse solar, e ele ludibria todo mundo ali na Idade Média, e todo mundo acha que ele é um bruxo, e fica reverenciando ele. E a gente vai falar sobre essas mitologias, e o que é a que crença elas atribuía tais fenômenos que hoje nós temos aqui um embasamento científico. Correto? Antes de eu falar, me fala quantos minutos de vídeo que eu tenho. 17. Chu, eu quero que eles leiam sobre 3, que são as mitologias gregas. Eu já praticamente falei sobre elas, correto? Mano, não leia sobre mitologia grega, vai jogar God of War. Precisa falar alguma coisa? Vai ler, o que eles podem ler? Leiam... Como que é o nome daquele menino, gente? Que ele é ladrão de raio? Como que é? Percy Jackson. Leiam Percy Jackson. Ladrão de raio? Né, porque tem... o primeiro é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O segundo é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Hoje é terça-feira. Hoje é segunda-feira. Ontem, domingo, depois do Fantástico, passou Jogos Vorazes em Chamas. É meu filme preferido de todos. Não tem um filme que eu falo assim, é melhor do que Jogos Vorazes em Chamas. Não, tem um só, que é o Auto da Compadecida. É o único que é melhor. Chu, mitologia grega. Posso ler esse parágrafo aqui? Pode. A mitologia grega deixou um grande legado para o Ocidente, seja na nomeação das constelações estelares e a disseminação da astronomia, seja no desenvolvimento da astrologia. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são outro exemplo de impacto cultural deixado pelos gregos por meio da mitologia. Os esportes olímpicos eram realizados para homenagear os deuses, especialmente Zeus. Make a lot of sense, não faz? Chu, deixa eu falar pra vocês sobre a mitologia asteca. Você sabe onde que foram os astecas e onde eles viveram, né? Aqui, onde que nós estamos, no Ocidente. Acredita-se que os astecas foram destruídos pelos portugueses e pelos espanhóis nos anos 1500. Há pouco registro sobre eles, porque eles foram destruídos em nome do Deus católico de 1500. Fizeram várias expedições aqui no Brasil, lembra? Em história que a gente estava estudando? Índios se converteram, ou você se converte ou você morre. E muitos dos documentos da cultura indígena brasileira, da cultura indígena americana e da cultura asteca, inca e maia
aqui da América Latina. Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina também foram destruídas. Mas eles deixaram várias esculturas. Machu Picchu, por exemplo, é um sítio arqueológico gigante deles. E eles também tinham crenças que eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo e nós vamos discutir. Chu, olha aqui pra mim. A mitologia asteca era pautada na hipótese de que no começo do universo não existia nada além da escuridão. No entanto, em um determinado momento, os deuses se reuniram e decidiram criar o mundo. Segundo os astecas, seria necessário um sacrifício de um desses deuses para fornecer energia necessária para a criação do Sol e da Lua. Podemos observar essa influência de sacrifício em muitas culturas e religião, em virtude do movimento dos astros. Meu Deus, seu celular descarregou. O que é isso aqui? Pra tomar remédio? Podemos observar essa influência de sacrifício em muitas culturas e religiões, em virtude do movimento dos astros, portanto, dos deuses. Eles acreditavam que os astros eram os deuses. Pedro, eles tinham tecnologia para observar os astros? Sim. Eu olhava uma estrelinha assim, são deuses. A lua é deuses. Ai, meu Deus do céu. Olhava eles... tem até uma conspiração ufológica. Ufologia é tudo que estuda coisas relacionadas a seres extraterrestres, ETs mesmo. Que os incas e os maias tinham contato direto com seres extraterrestres. Que as construções maias, as pirâmides que tem aqui na América Latina, construídas por astecas e maias, foram presentes de alienígenas. Tem toda Eles acreditavam sim que planetas eram astros, mesmo sem saber que aquilo eram os planetas. Ou seja, eles já tinham conhecimento que tinha outros planetas. Como eles observavam, não sabemos. A cultura deles foi destruída, infelizmente, né? Será? Hoje isso seria um crime. Você, por exemplo, Será que foi mesmo? Hã? Assim, não totalmente, mas parcialmente foi. Teve os seus ídolos destruídos, suas estátuas. Hoje, por exemplo, você pega... Não tô falando de religião, gente, longe de mim, mas só para que vocês entendam. Você pega aqui uma Europa que é completamente católica, que tem como o Deus de Israel no caso, que é o Deus católico, como o único Deus, chega em uma terra nova com um poder bélico e armamentício bem maior. O que você tem ali várias coisas. Você tem um rei que quer terras e você tem uma igreja que quer fiéis. Correto? E os bandeirantes quer pessoas para trabalhar de graça. Tem até uma expressão que fala a cruz ou a espada. Você vira pro índio. Tem até a ordem dos jesuítas que vieram pro Brasil, que foi o primeiro evangelizador do Brasil. Ele tem esse conhecimento no Brasil, que ele virava para os índios, mostrava uma Bíblia e uma espada. Ou seja, você se converte ao nosso Deus, larga todas as suas imagens, todos os seus deuses da natureza, ou você tem outro caminho, que é a espada. Tá entendendo? Aconteceu-se isso. Correto? E você imagina o tanto de cultura indígena no Brasil que foram destruídas. Foi dizimada, correto? Infelizmente. Aqui, depois, vocês vão ler sobre a mitologia nórdica e a egípcia. A egípcia a gente já conhece. Qual foi nórdica nem tanto, não vai ter nem tanto impacto cultural a nórdica, vou ser bem sincero com vocês. Mas eu vou te falar que a egípcia também tem. Você tinha ali a imagem do faraó como um deus, correto? Que ele era o deus na terra e eles tinham muitos conhecimentos astrológicos. Até que, deixa eu ver se eu consigo aqui, que, olha só, sobre essas construções das pirâmides,
que ela se alinha perfeitamente ali com a Lua, com o Sol, com alguns dos astros, correto? Aí, resumindo, porque acabou, aí a gente vem aqui para atividades finais. Tu entende como que quando você não se tem uma base científica, para você ali embasar os seus conhecimentos, você se cria algo falso e passa a crer naquilo? E quando você descobre que aquilo é uma mentira, baseados em um estudo que você constata que aquilo é verdade, isso passa a ser um mito, correto? Mas isso já foi uma cultura, isso já foi uma crença, então isso não pode ser simplesmente destruído. Então isso passa a ser uma mitologia, correto? É mentira, sabemos que isso daqui, a gente falava assim, é uma ludibriação, mas isso é história, correto? Isso é acervo cultural, por mais falso que seja, por mais errado que seja, ainda é acervo cultural, correto? Quer ver uma mitologia brasileira? Quer ver uma mitologia do interior de Minas Gerais? Não assovia de noite. Por quê? Lá no interior de Minas Gerais, minha avó falava, quando a gente morava lá. Chama cobra pra dentro de casa. Tá relampeando, o que a gente faz? Tampa o espelho. Tem muitas coisas, correto? Umas até são verdades, por exemplo. Vou dar só um exemplo aqui, por exemplo. Essa do espelho não é verdade? Não. O espelho não atrai raio. Se o raio bater no espelho, ele volta, mas não vai bater. O que atrai raio são coisas pontiagudas. Já acabei a minha matéria aqui, eu só quero reforçar aqui a questão de mito. Quer ver um mito que deu certo por acaso? Vamos supor que nós somos índios e eu estou muito doente. Deixa eu falar aqui, eu tô com a garganta inflamada. Eu tô falando, tô sendo aquele catarro. E o pajé fala, Pedro, isso na sua garganta é maldição dos deuses que não gostam da nossa tribo. Então, eu tenho o jeito certo a se fazer. Aí os índios tudo ficam, Eles acreditam que eles têm que fazer, peça ao deus Tupã para tirar essa maldição de deuses que não gostam da tribo de seu pescoço. Mentira, é só catarro. Não é maldição. Eles não sabem o que é catarro. Eles não sabem que se o tempo vira de repente, o meu sistema imunológico desregula, certo? E ele vai contra-atacar e eu vou ficar constipado, eles não sabem disso. Aí o que ele faz? Ele vai lá na selva, filho de uma mãe, pega ali pra mim camomila, capim-limão, correto? O que mais que minha avó fazia pra gente? Capim-limão e um pouquinho de cana destilada, que hoje a gente conhece como cachaça, mas cura gripe. Monta lá, levanta pro alto, ao Deus do pão, para sarar demônio, Pedro, e bebe. Bebeu. O que me sarou? Foi toda aquela cerimônia ou aquela planta que ela tem uma propriedade medicinal para aliviar o catarro dentro de mim? Você tá entendendo? Como uma mitologia ela fomenta como uma verdade ao longo dos tempos? Gente, eu quero falar também sobre a terceira parte desse vídeo. Eu amo dar aula pro nono, porque essa apostila do nono ela fomenta esses tipos de discussões. Capítulo 17 é uma pergunta que chama Como surgiu o universo. A gente vai estudar isso. Não agora baseado em mitologias baseadas em literatura científica. Quantos minutos de vídeo? 29. Demorou, pode pausar e fazer outro.